Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook, na nossa página, no aplicativo também. Quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Para você que acompanha também a nossa programação, a partir de agora, no nosso site. Sejam todos muito bem-vindos. O programa Mais Saúde está no ar, feito para vocês, com vocês e, claro, junto com vocês. Pode mandar a sua pergunta, porque aqui a gente faz jus ao nosso lema, ao nosso bordão. Consultório está aberto, então aproveite porque aqui a consulta é grátis. Convido você aí do outro lado, acompanhando na sua televisão, dos nossos canais, a participar com a gente. Vai aparecer na sua tela o nosso canal de WhatsApp para você mandar a sua pergunta, tirar aí as suas dúvidas, ficar à vontade porque o nosso programa hoje está para lá de especial. São vários assuntos, a gente vai falar sobre relacionamento, como é que anda aí as emoções, o seu relacionamento. A gente vai bater um papo também, vamos falar de cross, para você que quer manter, né, a sua saúde física, mental também. Vamos tirar todas as dúvidas com você. Vamos falar também dos cuidados com a saúde nesse clima aí de inverno, durante o inverno. Vamos falar também sobre estética. Como é que é aí a sua orelha? Você está satisfeito? Precisa fazer uma cirurgia, um procedimento? Vamos abordar vários temas aqui no nosso programa de hoje. Muito bem, já está na tela o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Fique à vontade. E a nossa primeira convidada de hoje, a gente vai bater um papo à distância, via remota, com ela que é autora, a Márcia Esteves Agostinho. A Márcia já está com a gente para bater um papo e falar sobre o que o pessoal aqui mais gosta, sobre relacionamento. Márcia, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde para Patos de Minas, tudo bem? Tudo ótimo, muito boa noite, obrigada pelo convite. Vamos nos divertir aqui conversando um bocadinho hoje, né? Bacana, gostei dessa pegada aí de diversão. Fala de relacionamento, às vezes machuca tanto as pessoas. Tem pessoas até que têm traumas, têm medo de se relacionar. E é sobre isso que a gente vai falar. Existe realmente pessoas que trazem traumas de outras relações, da infância, hereditário, da família? Explica aí para o pessoal de casa. Bom, primeiro eu vou dizer aqui quem sou eu para dizer de que posição eu falo sobre o casamento, né? Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta de casais, na verdade eu sou doutora em engenharia e estou terminando um doutorado em história também, só que em história das emoções, né? Isso é bom, isso é bom. Então, eu falo do casamento, eu tento entender por que casamos, por que nós, como humanidade, continuamos procurando um par, né, para viver a dois. Eu falo de uma posição, de certa forma, de quem olha de fora, do ponto de vista da ciência, né, das ciências em geral, tanto ciências da natureza quanto ciências humanas, mas eu também falo de alguma forma do meu olhar, porque eu sou casada há 30 anos, tenho 2 filhos, então eu vou aqui conversar com vocês de várias perspectivas, né? E eu espero também que a gente possa estender essa conversa com o pessoal que está assistindo, os ouvintes, pelo WhatsApp, os espectadores, enfim. A gente tem muito a falar aqui. E como você estava questionando, a questão dos traumas, né? O que a gente passa de uma relação para outra? Ou da história de uma pessoa para a história das outras pessoas, né? Eu acredito que o aprendizado que a gente tem da vida a dois vem de gerações a gerações, né?
Desde que nós nos entendemos como seres humanos, a gente está nesse processo de adaptação à vida a dois, né? Só que nenhuma adaptação é tranquila, sempre tem percalços, né? Quem nunca sofreu por amor, não é isso? É verdade, viu? Pessoal de casa, só te interromper um pouquinho para convidar realmente o pessoal de casa a participar com a gente, porque a gente recebe tantos profissionais aqui no nosso programa, principalmente psicólogos, né, doutores da saúde mental, aonde 90% dos atendimentos giram em torno às crises de ansiedade em relação ao próprio relacionamento, né? E a gente vem numa pegada, né, Márcia, de que parece que a mídia, as redes sociais, numa onda onde o individualismo, a independência talvez venha atrapalhar o relacionamento a dois. Você concorda com esse viés? Sim, isso é verdade, e a gente nota principalmente de uns 50 anos para cá, né, as pessoas têm mais dificuldade em assumir seus compromissos, em honrar seus compromissos até, né? Porque desde que a gente passou a ter a opção de descasar, de se separar, de se divorciar, ou mesmo de não casar, desde que a gente ganhou essa possibilidade, conquistou essa possibilidade, ficou mais difícil para a gente, como indivíduo, arcar com a responsabilidade que é casar, né? Porque antes disso, a gente casava ou porque tinha que ser, todo mundo casa, então a gente casa também, ou por necessidade, ou simplesmente porque assim era a tradição. Só que de uns 50 anos para cá, muita coisa mudou na sociedade como um todo. Então, as pessoas não são mais obrigadas a se casar. E, inclusive, se elas acharem que o casamento não está bom, elas podem se separar, isso é legítimo. Só que essa liberdade trouxe também uma angústia muito grande, né? É verdade, porque briga tanto para se tornar independente. Eu tenho o meu próprio dinheiro, consigo viver sozinho, a minha própria companhia, mas acaba gerando esse fato importante que você falou, né? Que a frustração, né? O isolamento em si, que pode acarretar, que a gente conhece, a vários transtornos. Sim, exatamente. E é importante a gente notar que o discurso dominante, né, o que a gente escuta mais, que reverbera mais, é que casamento é opressão, ou que, no mínimo, é muito conservadorismo, que a gente tem que se libertar disso. Agora, se o casamento é opressão como instituição, por que a gente continua se casando? Por que as estatísticas mostram que o número de casamentos só aumenta e o divórcio não aumenta na mesma proporção? Tem menos divórcio do que casamento. A curva mostra que a gente se casa mais do que se separa, né? Então talvez casamento não seja tão ruim assim. Eu acho que a gente tem que refletir mais sobre essas coisas, até para diminuir a angústia individualmente, né? É verdade. Márcia, só uma perguntinha, de onde mesmo você está falando? Eu estou falando agora do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nosso abraço. Rio de Janeiro. A belíssima, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Direto aqui para as Minas Gerais, interior de Minas Gerais, e falando de emoções. Agora eu faço uma pergunta para você, Márcia. Pode ser como profissional e como pessoal também. Você acredita que as pessoas estão fugindo do relacionamento ou tem medo mesmo da responsabilidade? Porque, afinal de contas, um relacionamento, seja o namoro, um relacionamento afetivo, seja o próprio casamento, tem que ter normas, responsabilidades. As pessoas estão fugindo das responsabilidades ou do convívio a dois? As duas coisas andam juntas, né? Qualquer responsabilidade pesa muito, né? É difícil você querer assumir uma responsabilidade, muitas vezes você nem dá conta da responsabilidade que você está assumindo. Agora, por outro lado, é muito complicado viver sozinho,
né? Se você não tem um companheiro, uma companheira, um parceiro, uma parceira, você pelo menos tem amigos, né? É muito difícil no dia a dia a gente levar uma existência absolutamente só. E se a gente reparar bem, mesmo nas relações entre amigos ou mesmo entre parentes, tem sempre uma responsabilidade, né? Só que no caso do casamento, como tem aquela ideia do contrato, né, de algo que tem testemunhas, tem gente que brinca, né, que se casamento fosse bom não precisava de testemunha, né? Mas, enfim, talvez por parecer mais óbvia, mais clara essa responsabilidade, muita gente foge ou adia ou mesmo evita se casar. Mas, em geral, elas não evitam o relacionamento ao dois, né? Ou seja, se você considerar que casamento é toda a união entre duas pessoas, emocionalmente, de uma forma mais íntima, o fato de o casamento ter um contrato, ter um papel ou não faz diferença. Então, o que eu diria é que aquelas pessoas que evitam a responsabilidade, evitam o compromisso por optar não casar, talvez elas não estejam se dando conta de que elas não estão evitando essa responsabilidade. Se você mora junto, se você tem um namorado, uma namorada, você continua sendo responsável por ela. Quem lê O Pequeno Príncipe, né, sabe que você se torna responsável por quem você cativa, não é isso? E isso eu acho que acontece com todos nós, estejamos nos grandes centros, como eu aqui no Rio de Janeiro ou de São Paulo, mas no interior do Brasil todo. Isso eu acho que é uma situação que tem se espalhado pelo Brasil todo. As pessoas continuam querendo estar juntas, mas entram no dilema. Como é esse estar junto? É casar? Não é casado? Enfim, é uma reflexão que eu tento convidar aos leitores no meu livro, Porque Casamos. Eu não trago resposta nenhuma. Eu coloco perguntas, coloco informações que estão espalhadas por aí, de várias disciplinas, para cada um pensar sobre o seu próprio relacionamento. Porque a opção de ficar sozinho, se ela é uma opção, eu acho que ela tem que ser tomada com muito cuidado, né? Tanto quanto escolher um par, né? É verdade, é real. E só para complementar a respeito de responsabilidades, se você vai a dois, divide as responsabilidades, né? Nada de pensar que é somente responsabilidades, existe prazeres também e emoções, e muito boas por sinal, né? Bom, existe no livro, talvez tenha no seu livro, né? Mas para o pessoal que está acompanhando o nosso programa, para a gente finalizar aqui a sua participação, alguma dica, alguma diquinha, um spoiler de como pode ser duradouro e proveitoso um relacionamento saudável? Primeiro, escolha todo dia ficar junto. E escolher ficar junto significa invista na relação, tenha trabalho. Esse trabalho dá um prazer enorme. Cuide do outro, né? Deixe que o outro cuide de você também. A relação ao dois é muito completa, muito prazerosa, se a gente acredita que no dia a dia a gente está ali investindo, fazendo essa escolha e cuidando. O cuidado, falou tudo. Ô Márcia, você tem aí o seu livro em mãos, se estiver perto de você, para você colocar aí, dar uma focada na sua... Isso, muito bem, abre na tela aí, produção. Por que Casamos? Para finalizar a sua participação, aonde encontra essa obra? Como é que funciona? Onde te encontra também nas redes sociais? Fica à vontade. Então, eu acho que o jeito mais cômodo de adquirir o Porque Casamos é pela Amazon, né? Todo mundo já deve estar habituado a comprar online, né? E pode ser a Amazon ou qualquer outro portal eletrônico, a gente consegue, mas a Amazon é o lugar mais simples de adquirir o livro. Suas redes sociais?
O meu Instagram é exatamente o meu nome, aliás, tanto o Instagram quanto o LinkedIn é Márcia Esteves Agostinho, tudo junto. E eu vou adorar receber mensagens, comentários, críticas e sugestões dos leitores do seu programa. Muito bem, gostaria de te agradecer imensamente pelas dicas, pela participação. E olha, o convite já está feito para a gente falar um pouquinho mais sobre outros temas, outros viés dentro do relacionamento. Adorei te conhecer, falar contigo. Um abraço, um beijo para o povo carioca. Eu é que agradeço e faço um pequeno comentário. Eu sou carioca, mas neta de mineira e esposa de mineiro. Ah, coisa boa. Seja bem-vinda. Tá feito convite para conhecer a nossa capital nacional do milho, a nossa querida Patos de Minas, tá bom? Vai ser um prazer enorme. Muito boa noite. Tchau, tchau. Muito bem, tá aí a autora de uma grande obra participando com a gente, a Márcia Esteves Agostinho, falando sobre relacionamento. Você não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa, no canal 8.1, no Facebook, no aplicativo e no nosso site. A NTV, 31 anos ao seu lado. E agora a gente vai falar de saúde, a saúde mesmo. Para você que está nesse clima de inverno, faz frio, faz calor. Como é que anda aí as doenças com it? A sinusite, a rinite, a bronquite. Vamos falar com o clínico geral, recebendo aqui no nosso programa. Temos o prazer de receber o Dr. Elcio Moreira. Seja bem-vindo ao Mais Saúde. Muito obrigado, David. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando aí com vocês aí de casa sobre saúde, educação e saúde, algo que é tão importante aí a gente trazer para a comunidade. E os cuidados também, né? Os alertas que a gente vai deixar para você aí de casa. Participe com a gente, produção. O nosso WhatsApp está na tela. Aproveita porque aqui você sabe, o consultório está aberto e a consulta é grátis. Doutor, é isso. Chegou aí esse tempo de inverno. Quais são as doenças mais corriqueiras que acontecem aí, né, nesse dia a dia de inverno? O problema nessa época é sobretudo essa questão das oscilações de temperatura, né? Pela manhã faz muito frio, ao decorrer do dia a temperatura vai elevando. A gente tem os ar-condicionado, né? Os ares condicionados que são um problema, né, em relação a isso grave, porque o ar-condicionado ele gela o ar, tirando a umidade do ar. Então o ar que já tem uma umidade nesse período menor tende a ficar com ainda menos úmido. Então a gente tem um tempo frio, né, e seco. E esse tempo frio e seco, ele faz realmente, predispõe aí as doenças respiratórias, que a gente brincou das ites, né? A rinite, a sinusite, a bronquite e até mesmo infecções bacterianas, como é o quadro aí de pneumonias, por exemplo. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, que as doenças respiratórias, sem dúvida alguma, são o carro-chefe, né, nesse período. Nessa estação, né, doutor? E essas doenças, elas são mais para as crianças, os adultos, com mais frequência? Então, na verdade, os extremos de idade, eles sofrem muito nesse período. Então, se você vai num pronto-socorro hoje, por exemplo, nós temos uma grande prevalência de crianças e uma grande prevalência de idosos. E isso é extremamente comum. No entanto, todos nós sofremos, né? Eu tô aqui um pouco com a voz rouca, né? A gente aqui também, né? A gente, vez ou outra, sofre, e como um todo, né? Os adultos, né? E não poupa nenhuma faixa etária. Mas os que mais sofrem são, sobretudo, as crianças e os idosos. Daí a importância da vacinação, sobretudo nessas faixas etárias das crianças e dos idosos, porque a gente sabe que as vacinas, desde a vacina da gripe, como a vacina, por exemplo, contra a Covid, e até vacinas para grupos selecionados contra a pneumonia, são extremamente importantes nesse período. Muito bem, em forma de prevenção, aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, é isso mesmo, doutor? A gente tem que começar falando da prevenção, né? Claro que se a gente adoecer, o processo de adoecimento, a gente deve procurar auxílio, mas é claro que a prevenção é o melhor remédio e claro que a gente tem que ter o cuidado, sobretudo com essa população de risco que a gente disse, né? Que são as crianças, os idosos e aquelas pessoas que têm a imunidade mais baixa, seja porque tem alguma doença que diminui a imunidade ou porque tomam alguma medicação, né? Por exemplo, corticoides ou até imunobiológicos, que são medicações que tendem a diminuir a imunidade. Então, para essa faixa etária, né, e para esse
grupo selecionado, é muito importante a prevenção. E a prevenção é, sobretudo, David, comportamental. Ou seja, aqueles cuidados que a gente teve. Era isso que eu ia te perguntar, quais são as dicas em forma de prevenção? Naqueles cuidados que a gente tinha na época da Covid, que a gente acaba que teve um pouco mais de relaxamento, de cuidado naquela época, a gente foi relaxando. Então, evitar de ficar pegando na mão e levar a mão na boca, nariz. É uma coisa que é muito comum, porque criança é fofinha, né? Então a gente quer pegar, quer beijar, quer abraçar. E a gente também tem que evitar, sobretudo nessa época, da gente ficar pegando criança e ficar beijando, ficando beijando a mãozinha da criança, ficar com esses hábitos que realmente, para eles que já têm a imunidade mais frágil, com certeza é um fator de risco muito grave, porque as doenças respiratórias são transmitidas especialmente por gotículas. Então a higiene sempre é válida em todas as questões. Doutor, como é que funciona para quem tem esses problemas com essas doenças respiratórias? Isso aí é hereditário, é familiar ou não tem nada a ver com o sistema, com o organismo? Sem dúvida alguma, a gente tem um componente familiar, genético, hereditário, né? Como a gente queira chamar. Então, tem um componente genético, mas não é exclusivamente genético, né? Isso pode ser algo também comportamental. Não só comportamental, porque às vezes a pessoa fala assim, meu filho, ele tem esse quadro aí desde que nasceu. Mas a gente tem então algumas atenções. Por exemplo, cortinas, carpete, tapetes, coisas que acumulam ácaro, poeira. É muito comum a gente usar nesse período aqueles cobertores que são mais fofinhos, né? E aqueles está ali guardado há muito tempo, o ano inteiro guardado. A gente guarda o ano inteiro e nessa época a gente tira, é uma delícia dormir com eles. Mas é um problema porque esses cobertores, eles costumam carregar uma carga de ácaro muito maior e a gente tem que ter esse cuidado, sobretudo na prevenção mesmo, pra gente evitar esses contatos, porque às vezes a gente acha, meu filho sempre adoece, mas a gente pode ajudar evitando alguma exposição. Doutor, muito bem você usar essa palavra achar, né? E eu acredito que lá no consultório chega muito. Eu acho que o meu filho já está diagnosticado pelos próprios pais com o Google Medic, tudo ficou mais fácil, vai lá, digita na internet, né? E é importante sempre salientar a importância da procura de um bom profissional, né? Porque vem de tradição. Na minha época, minha avó dizia que menino tem que ficar na terra, andar descalço, que não vai ter problemas. Nada disso, é importante ser diagnosticado pelo profissional, né? Porque às vezes o papai, a mamãe, a vovó, o familiar acha que a criança ou o familiar tem uma certa doença e não é bem assim, né? A internet, ela vem somar muito, né, David? A internet traz muita informação para nós e é muito importante para a gente se informar. Eu acho que toda informação é bem-vinda, mas ela não substitui. Às vezes as pessoas perguntam, será que a inteligência artificial, que hoje a gente fala tanto sobre isso, será que ela vai substituir o papel, por exemplo, do profissional de saúde? E não tem como, porque por mais que a inteligência artificial, por mais que o Google traga informações muito importantes e extremamente relevantes e traga educação mesmo, tem, sim, um papel humano muito importante. E a gente precisa, muitas vezes, de um diagnóstico. É claro que a gente orienta também que não é porque uma criança, por exemplo, teve um primeiro pico de febre que a gente tem que sair correndo e levar para um pronto-socorro, para a UPA, para o posto de saúde, porque não é bem assim. Muitas vezes não deu nem tempo daquela doença respiratória, por exemplo, se manifestar. Então, se a criança teve febre, a gente pode sim medicar para uma medicação para febre, observar a evolução dos sintomas e avaliar, porque se aquela febre persistir, sim, é o caso da gente levar para uma avaliação do profissional e a gente, né, ter um diagnóstico correto, fazer algum exame, enfim. Pelo menos o exame clínico ele é essencial. E eu vou estender esse bate-papo também na questão do automedicamento, né? As pessoas que têm a farmacinha em casa, eu identifico, né, sempre ali com antialérgico, com gripal, enfim, qual que é a dica e os cuidados que a gente deve ter principalmente para manter aí esses medicamentos nessa época de inverno. É claro, David, que a gente conhece a saúde da gente, né? Eu falo assim, nós conhecemos o nosso corpo. Então, se você sempre tem um quadro de uma rinite alérgica, ou eu tenho um quadro de uma crise asmática, eu tenho um asma, uma bronquite, e eventualmente eu tenho crises, nós temos sim aquelas medicações que eventualmente a gente pode usar. No quadro, por exemplo, de uma medicação para febre, para dor, um antialérgico, mas a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Porque caso nós não tenhamos melhora com essas medicações que a gente utilize, a gente tem que tomar muito cuidado para não mascarar. E esse é o nosso problema em relação à automedicação. Porque muitas vezes a gente começa a tomar uma medicação,
acha que está melhorando e com isso a gente pode mascarar alguma infecção. A gente estava conversando aqui anteriormente no intervalo sobre aquelas medicações injetáveis, né? Os corticoides que fazem efeito por até 90 dias. Essas medicações são medicações que diminuem a imunidade e ela mascara um monte de doenças. Então isso pode ser até perigoso, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E sim, algumas medicações podem sim ser utilizadas, mas a gente não pode usar de modo inadvertido ou de modo corriqueiro, porque isso pode trazer um monte de outros problemas de saúde. Se os sintomas persistir, tem que procurar sempre o profissional, tá sempre em alerta. Tá em pauta aqui, doutor, eu vou te fazer a pergunta. Alguma maneira de conservar o medicamento durante esse clima também de inverno? Então, cada medicação ela tem propriedades. É importante, a leitura da bula é importante por conta disso. Por exemplo, tem algumas medicações que devem ser resfriadas, devem ser mantidas em geladeira, como é o caso, por exemplo, de algumas insulinas. Tem medicações que não podem ser resfriadas. Então não tem uma maneira da gente falar isso de maneira global. A gente tem que individualizar e discutir tanto com o profissional médico quanto com o profissional farmacêutico, que é um profissional muito capacitado para orientar a gente em relação a isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação às medicações, porque cada remédio ele tem uma maneira de armazenamento e essa maneira está descrita em bula. E geralmente é em torno aí de 8 a 16 graus, na temperatura ambiente mesmo, ou chega até 24 graus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo naqueles dias muito quentes ou naqueles dias muito frios. Mas em dúvida, pessoal, a gente tem sempre que procurar a orientação de um profissional, seja aí no posto de saúde, seja na farmácia, para a gente administrar a medicação, tanto conservar e administrar a medicação da maneira correta, porque a gente sabe que se a gente não guarda uma insulina que deve ser refrigerada na geladeira, ela acaba perdendo efeito e com isso a pessoa vai acabar descompensando. Muito bem, vamos lá, o nosso telespectador participando aqui com a gente. Boa noite, David Bala, a Beth, o Tiaguinho, ligadinhos aqui em vocês. Manda um abraço para o doutor Elcio Moreira, doutor. Saudades de vocês. Tá sempre participando com a gente aqui na nossa FM, na NTV. Boa noite, deixa eu ver quem tá participando aqui com a gente. A Valéria já tá perguntando, é a nossa última pergunta para encerrar o nosso bate-papo aqui tão bacana com o doutor Elcio. Onde esse médico atende, doutor? Fique à vontade. Hoje, atualmente, eu sou diretor da UPA, né? Então eu trabalho na UPA no período da manhã. Eu, na verdade, sou responsável pela emergência da UPA. Então todos os dias eu passo pela manhã e examino os pacientes que estão, né, na emergência da UPA. E eu sou paliativista. Para quem não conhece, paliativista é aquele médico que cuida dos pacientes em situações de fim de vida. Então, à tarde, por exemplo, eu tenho assistência aos meus pacientes paliativos e alguns pacientes que não são paliativos, mas são pacientes domiciliares. E eu trabalho também no pronto-socorro do Hospital HNSF, do Nossa Senhora de Fátima. Muito bem. Pode seguir o doutor também, não sei se tem redes sociais aí, para um bate-papo, para conhecer um pouquinho mais, né? Meu Instagram é Elcio Moreira. Elcio Moreira. Depois a gente vai bater um papo no próximo programa sobre esse assunto que o senhor deixou aqui, tá bom? Claro, é um prazer sempre estar aqui com vocês e me coloco aí à disposição em caso de alguma dúvida. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela participação, pela contribuição, levando saúde, qualidade de vida em forma de informação a quem acompanha a nossa programação. Imagina, eu que agradeço sempre aí o convite e um abraço a todos vocês. Muito bem, tá aí o doutor Elcio, sempre muito carismático, prestativo aqui com a gente, participando do Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar com o Luiz. A gente vai falar de estética. Não sai daí não, que o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Muito bem, o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Você sintonizando na NTV e participando com a gente. Vamos lá, participe, mande aí a sua pergunta, fique à vontade, porque agora a gente fala de estética. Eu falei que o programa de hoje estava recheado, são vários assuntos para você aí de casa. É qualidade de vida, é informação aqui na telinha da NTV. Vamos bater um papo com ele, tá sempre aqui com a gente falando de estética. Vamos falar com Luiz, o Luiz Antônio Silva, enfermeiro esteticista. Prazer recebê-lo mais uma vez, prazer revê-lo aqui no nosso programa. Bom, o prazer é sempre meu em estar atendendo os seus convites, sempre que nos solicitarem, estamos aqui com o maior prazer. E hoje a gente vai falar sobre harmonização de orelha. A gente fala tanto sobre a harmonização de todas as partes do nosso corpo, agora em alta também a harmonização da orelha. A procura é grande? Como é que é a procura lá
Sim, é um novo trabalho que a SAL está ofertando para a sociedade, né? É a automodelação, ou seja, a correção das orelhas de abano, que tem a incidência é muito grande de que principalmente as crianças, né, nas escolas sofrem bullying por essa questão. Eu já vou só te interromper, eu já sofri bullying sobre isso aí, ó, com as orelhas de abano, os apelidinhos, né? Então, mas hoje tem como mudar isso, reverter isso, né? Sim, já existia antes, né, a questão do procedimento cirúrgico. E aí, com a evolução, hoje veio a automodelação, que é um procedimento não cirúrgico para a correção da orelha de abano. Então explica para o pessoal de casa como é que funciona. Para quem tem dúvidas, pode mandar pergunta para o nosso WhatsApp. Luiz, como é que funciona? Não é uma cirurgia, então. Como é que funciona? A orelha de abano, a cartilagem está virada, né? Então daí vem a questão do bullying. A orelha de abano, topogíria e assim por diante. É feito internamente na cartilagem, através de ponto, uma sutura, que corrija a postura, voltando à postura anatômica que a pessoa deseja. Muito bem, explica aqui. O pessoal chega lá e ele escolhe como quer ficar aí a posição das orelhas, o tamanho, como fica, ou já é um padrão? Como é que funciona? Quando o paciente chega lá e fala, tô querendo mudar a minha orelha e colocar ela mais coladinha, como é que funciona? Não, isso é tudo de acordo com a avaliação, né? Sempre tem que ter a avaliação prévia, onde é feito. Você pega a queixa do seu paciente e vai fazer todo o exame, discutir com ele os resultados, ver o que ele está querendo, e eu prezo sempre pela naturalidade da coisa, entendeu? Porque às vezes chegam pessoas lá que querem deixar a orelha colada. Isso, assim, é minha opinião. Não é muito legal, mas se a pessoa quiser, a gente vai conversar, explicar, mas se insistir, a gente acaba atendendo. Você disse sobre sutura, alguns pontos. Eu vou fazer uma pergunta óbvia, que eu acredito que o pessoal de casa também deve estar com essa pergunta no ponto para fazer. Dói? O procedimento em si é completamente indolor. É indolor? Indolor, porque é feito sob anestesia. Tem aplicação de anestesia? Sob anestesia local, entendeu? O procedimento em si completamente indolor. O pós-imediato, ou seja, no primeiro dia pós-procedimento, é um procedimento que a ocorrência de dor existe, entendeu? Algo que a gente fala que o limite limiar de dor varia muito de pessoa para pessoa, mas ela existe e é onde é indicado medicações para dor. Vamos falar então sobre o pós-modelação, é isso que fala? Automodelação. Automodelação isso? Das orelhas, gente. Olha que bacana. É sempre, né, a tecnologia a favor aí da saúde e da estética também. Quais são os cuidados que devemos ter com o pós? No pós-imediato, as medicações para dor, né? Alguns casos, está fazendo a asepsia de onde foi feito o ponto, né, para evitar sinais logísticos, sinais de infecção. Ao menor sinal, estar nos procurando para a gente passar as orientações. Atividade física, igual, por exemplo, pessoas que gostam de malhar, 20 dias pelo menos sem atividade física. Mais em repouso. Nos primeiros dias, você não vai conseguir deitar de lado, porque, querendo ou não, existe um ponto interno na sua orelha, você vai ter que dormir de bruços, com a cabeça para cima, entendeu? Basicamente é isso. Doutor, quando a gente fala sobre estética, mudar, seja a forma, o posicionamento de alguma parte do nosso corpo, fica eu aqui encabulado quando há o arrependimento depois. E a gente vê tantas pessoas colocando hoje em dia, que colocaram, né, prótese e hoje querem tirar, que fizeram, né, alguma mudança no próprio corpo, que hoje voltam atrás. No caso dessa técnica, como é que funciona isso? Tem como reverter depois? Voltaram como era antes? Ter como reverter, existe a possibilidade, porque fica um fio ali, mas a gente fala que é um procedimento, ou tenta orientar bem no pré-operatório, que é um procedimento definitivo, entendeu?
É definitivo? Quanto tempo tem que dar uma manutenção? Tem que voltar? Não, aí a gente vai vendo a evolução, né, assim, de intervalos de ser a cada 6 meses, vendo o paciente para ver como que tá, mas é um procedimento definitivo. Já aconteceu de alguém não gostar de algum procedimento? Eu tenho essa liberdade de perguntar pro Luiz, que o Luiz já me atendeu aqui com os pezinhos de galinha, inclusive tem que voltar lá, né, Luiz? Né? É porque são perguntas que ficam no ar, né? David, a questão da orelha de abano, assim, é até um projeto que eu pretendo tornar ele social. Porque a questão do bullying, você mesmo sofreu bullying na sua infância, e eu pretendo tornar isso, ver a questão do lado social, porque, assim, justamente já está dando uma contribuição para a sociedade. Ver nas pessoas carentes, que é lógico, vão ser crianças acima de 7 anos, com autorização dos pais e tudo mais, ver aqueles que têm a intenção de se submeter a esse procedimento. É bom. Quando você disse... Se alguém quer reverter, se alguém quer reverter, no caso da orelha, eu acho muito difícil uma pessoa querer a reversão. Por quê? Quando a pessoa chega a te procurar em busca desse procedimento, na pessoa, no jovem, igual nós fizemos uma jovem... São mais os jovens que procuram, Luiz? Sim, nós procuramos uma jovem, nós fizemos uma jovem na semana atrasada, de 24 anos. Então, assim, ela via sofrendo, o cabelo dela sempre grande, tampando a orelha. Por quê? Para não deixar aquilo à mostra. Então, quando você faz, o resultado é imediato. A pessoa chega lá com a orelha que incomoda... Quanto tempo dura, Luiz, para fazer? No máximo 1 hora. É o tempo de fazer a asepsia, de fazer as marcações, anestesiar, fazer o... Muito bem. Outra pergunta que eu tenho total certeza que o pessoal de casa, para quem está interessado nesse procedimento, deve estar se perguntando. E o Luiz responde, tem certeza. É caro? É acessível? Como é que funciona isso, Luiz? Eu sei que lá no seu espaço, lá você sempre facilita, e para quem está acompanhando o nosso programa, já vou fazer um compromisso que toda vez que o Luiz vem aqui no programa, eu tenho essa liberdade de fazer. Quem falar que assistiu aqui no Mais Saúde, na NTV, com o David Bala, tem mais facilidade, tem um desconto especial. Vamos fazer esse compromisso? Com certeza, já está feito. Como é que funciona? É acessível? É acessível, David. Eu estava até vendo, antes de vir para cá, estava olhando em casa. Nas capitais, apesar de ser um procedimento rápido, um procedimento minimamente invasivo, é um procedimento que nas capitais eles cobrem entre 9 e 11 mil. Então, nas capitais. Nas capitais. Na cidade do povo rico. E na nossa cidade. Na minha concepção. Nossa realidade. Na nossa realidade, assim, você tem os custos, você tem os riscos. Sim. É lógico que você avalia isso, mas assim, dá para tornar esse preço bem mais acessível, tanto para a classe A, B e C. E tem facilidade também lá. Com certeza. O paciente chegou lá, a gente vê sempre o outro lado, que é o lado do paciente. A gente não visa só retorno financeiro, vê também a satisfação. E eu acredito, tenho certeza que compensa demais. Quando a nossa autoestima é elevada, a nossa saúde mental é elevada também, né? A nossa saúde financeira melhora, tudo melhora, né, Luiz? Não, sim. É um investimento, na verdade. É um investimento em você. Porque eu costumo dizer, aquela velha máxima minha, que nós podemos envelhecer com um rosto jovem. Eu tô caminhando para 60 anos. E olha, gente, olha o rosto do Luiz. Então, assim, nós podemos envelhecer. Lógico que tudo com a naturalidade. Nós tivemos... Nada forçado, né? A gente tem acompanhado aí em alguns programas de rede nacional, alguns artistas, né, fazendo algumas mudanças e sofrendo, na verdade, um bullying, sofrendo aí uma pressão, né, das pessoas através das redes sociais, até a gente pode se dizer, alguns ataques, porque mudam drasticamente, né? Então, eu tento ofertar para o paciente que vai lá no consultório o procedimento mais natural possível. Corrigir lá algumas assimetrias, tentar melhorar a qualidade da pele e, assim, para que a pessoa fique natural. A gente tem visto procedimento que a pessoa fica completamente deformada, então não é por aí que funciona. Muito bem, Luiz, aonde você atende, aonde é que fica aí o seu espaço, a sua clínica? Fique à vontade, o seu @. Bom, nós estamos no condomínio Center Patos, Rua Major Gotti 1266, sala 109. O @ é dr.luizantonioestética. É a Sal Estética ainda? O nome? Sal Estética, o @ só que mudou. Muito bem, qual é o @ então? Repete para o pessoal.
Luiz Antônio Estética. Luiz Antônio Estética. Vai lá, então, fala que acompanhou aqui no programa com David Bala, tem um desconto especial. Luiz, o nosso tempo é curto. Muito obrigado pela participação e assim que sair mais técnicas, novidades, vai informando a gente aqui. Sim, com certeza. E vou deixar mais é um projeto meu de cunho social. As 5 primeiras pessoas que procurarem a gente lá com essa dica sua, que viu a gente na NTV com o David Bala, o preço vai ser especial. Muito bem, tá dada a dica. Você só tem a ganhar acompanhando o nosso programa aqui. Vamos então para um giro rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar de saúde, vamos falar de exercício, de técnicas e muito mais. Cross, já ouviu falar do cross? Então vamos trazer quem entende do assunto daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu volto já já. Estamos de volta com Mais Saúde no canal 8.1 na NTV, 31 anos ao seu lado. E agora vamos falar com ela, tenho o prazer de recebê-la aqui no nosso programa, ela que é proprietária da Cross Experience, a Sabrina Souza. Sabrina, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, David, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. Muito bem, vamos falar aí, né, de exercício, de cuidados com o nosso corpo. Quem é que mais procura aí essa nova forma de ser feliz, podemos dizer assim, né? Eu falo, quem procura o cross é procurando felicidade, entendeu? É bom demais a conta. Não estava em pauta e eu acertei aqui. Acertou em cheio. Olha, quem procura o cross, a maioria é mulher. Né? Mulher que quer perder peso, quer perder ali alguns quilinhos, mas assim, a gente tem adolescente, a gente tem homem também que procura, mas o nosso foco maior mesmo são mulheres. A partir de que idade que pode procurar? Na Cross Experience, David, é a partir de 14 anos. A gente sempre faz o teste, né, com o adolescente, vê a questão da coordenação motora, como é que tá. Se tiver apto, já entra no cross. Sabrina, o que é o cross trainer? O que é? São vários exercícios, são várias atividades? Explica para o pessoal de casa. Isso. O cross training é o treino funcional. Então vai trabalhar, né, de várias formas ali. É um treino mais dinâmico e utiliza bastante o peso do seu próprio corpo. A gente une com alguns poucos pezinhos, mas o foco principal é mesmo aquele treino bem dinâmico com o seu próprio peso. Muito bem. Eu acho que a produção separou algum vídeo aí. Se tiver no ponto, Adriana, você já pode soltar ele. Eu não sei se tem áudio. Não tem áudio. Tem não. Isso, esses aí são alguns exercícios que o pessoal de casa pode fazer. Esses aí são agachamentos. Esse aí agora, abdominal. Parte superior do abdominal. São os mais conhecidos, né? Isso, que o pessoal pode, né, fazer em casa, de forma tranquila. Algumas repetições, para não ficar parado mesmo, sabe, David? Porque a gente sabe, a gente que está no meio sabe o quanto é importante se movimentar. E assim, se movimentar todos os dias. Esse aí também é uma outra forma de abdominal. Remadorzinho também, tá vendo que a gente consegue fazer de forma bem devagarzinha. Acho tão bonitinho sabe? Você falar remadorzinho. Remadorzinho. Como se fosse tão fácil fazer isso. É fácil. A época do tiro de guerra. Consegue, ó, a flexão de braço. Tem a forma adaptada, ó lá, tá vendo? Tudo é adaptado, de joelhinho. Então, assim, são várias formas mesmo, né? Hoje em dia, existe até aplicativos, inclusive, que a pessoa pode baixar no telefone. Às vezes ela não consegue ir na academia no momento. Então, ela consegue fazer alguns exercícios. Mas, claro, a gente indica sempre ir na academia, estar junto com o profissional, né? Para não ocorrer nenhum tipo de problema. Lesões e tudo mais. Até porque o convívio ali sempre tem uma dica, uma ajuda, né? Isso é importante, é o grande diferencial. Isso. E, principalmente, o cross-training, né? O treino funcional, é sempre turmas, né? De hora em hora. Então, assim, você nunca tá sozinho, você tem aqueles amigos, aqueles colegas junto com você, tem a profissional formada, né, junto com você, ou o profissional, né? Então ele vai estar ali no seu pé, vai estar te corrigindo, então é bom faz demais. Amizade, né, que é o mais legal de tudo, são conhecimento tanto na estética, na sua saúde e o conhecimento no dia a dia com o próprio ser humano, isso é muito importante. Exatamente. O que está muito escasso nos dias de hoje. Nada melhor do que num espaço como esse. Exatamente. Lá no Cross, como são sempre turmas, né, e o treino é bem dinâmico, você tem um gasto muito alto de energia, de caloria, acaba que você ajuda seu corpo, né, a saúde do seu corpo, questão de colesterol, diabetes e outros, e também mentalmente, David. Isso é você bacana. não está sozinho, né? Você dá aquela descarregada ali, que, né, teve problema no dia e problema em casa e tal. Você dá aquela descarregada, então assim, são muitos os relatos que eu recebo,
né, do quanto a pessoa se sente melhor depois do tempo que entra ali na cross. E faz aí a amizade saudável no espaço saudável para ficar verdadeiramente saudável. Sim. E essas técnicas, essas atividades ajudam em que mais? Baixo colesterol, o que mais? Nossa. Problemas cardíacos, acredito que também. Tudo. Eu mesma posso falar que quando eu entrei na cross, eu sou praticante desse tipo de atividade já tem 3 anos. Por mais que eu seja nova, né, magra, isso não quer dizer nada, né, gente? Eu tinha colesterol alto. Depois de alguns meses na cross, né, melhorando também a questão da alimentação, o colesterol melhorou 100%. E a quantidade de relatos que eu recebo, gente, diariamente ali na cross, né, dos nossos alunos, são muitos. Inclusive, a gente tem um relato de um aluno nosso, ele pesava em torno de 120 quilos. Ele já tinha perdido mais de 10 quilos com a gente, em torno aí de 5 meses. Ele sofreu um infarto em torno de 3 meses atrás. E o médico falou com ele, falou, olha, se você não fosse praticante de atividade, você poderia não estar mais aqui. Isso é real, a gente entrevista vários profissionais aqui, a gente recebe no nosso programa semanalmente que vários profissionais e falam da prática de atividades. Viram, né, e chega nesse ponto da atividade física. Então, assim, é muito, gente, muito importante praticar uma atividade. Mas vamos lá, pra mim que já tô nos 40, né, eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade, de 42 anos. Né, um pouquinho não, modéstia à parte, acima do peso, no grau 1 ali, como é que funciona? Porque tem gente que tem, às vezes, um próprio preconceito de ir até o espaço para praticar o exercício, a própria academia. Como é que funciona? É para todo mundo? Pode estar acima do peso? Como é que funciona? É separado da turma? Existe uma modalidade diferente, uma prática, né, de exercício diferente aos demais? David, é para todo mundo, desde adolescente até pessoa de maior idade. Você que é novíssimo, né? 40 é os novos 20, 25, obrigado, 30, gente, né? Muito obrigado. Quem tem mais de 100 quilos, quem tem menos, enfim, a atividade é para todo mundo. Os treinos são iguais. O que muda? A intensidade para cada um. Então, você está entrando hoje, eu já estou lá tem mais tempo, eu vou fazer numa intensidade maior. Você vai fazer o que você consegue e com o tempo, né, é que você vai aumentando tudo, entendeu? Então, assim, é super adaptável para todo mundo. Muito bem, aí vai empolgando, acredito que vai empolgando, aí fica profissional. É bom demais, gente do céu. As pessoas procuram essa modalidade para perca de peso, para saúde mental, para estética, para quê, na verdade? Quais são? O principal, perca de peso. Né? Todo mundo quer perder uns quilinhos hoje. Mas eu posso te falar que uns 85% do nosso público são pessoas ansiosas. Né? Depois da pandemia, principalmente, aumentou bastante. Né? A questão da ansiedade, depressão, enfim. A gente tem muito aluno com isso. E que, igual eu te falei dos relatos, né? Depois que começa com a cross, que descarrega ali aquela energia durante 1 hora ou menos de treino, melhora muito mesmo, sabe? Faz aquela terapia ali com o instrutor, com a instrutora, exatamente, com você que está sempre lá como proprietário, as companhias, a amizade, tenho certeza disso. Então vamos lá, perguntinha que não quer calar. Como eu fiz aqui para o Luiz, qual que é o valor disso tudo? É semanalmente? São todos os dias? Como você indica? Para praticar todos os dias? 2 vezes na semana? Como é que funciona? Eu sempre falo, né? Meus alunos que estiverem assistindo aí, eles já ouviram falando. Baratinho, a gente parcela em suaves parcelas. Aí tudo se dá um jeito, gente. Mas olha, assim, é um investimento, eu tenho certeza disso. É muito mais barato do que uma pizza e uma cervejinha em um final de semana. Entendeu? Então, assim, 1 mês, você não paga aquela pizza ali que você comprou em um final de semana. Vamos fazer uma promoção aqui, pessoal. Vamos aproveitar aqui na onda que a gente fez da estética aqui para o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Olha, ouve lá, deixa aí o telefone, o WhatsApp, para o pessoal ganhar pelo menos um desconto, uma aula demonstrativa. Com certeza. Você que está assistindo, então, o Mais Saúde, 2 aulas experimentais gratuitas para você e isenção da matrícula. A matrícula custa R$60, você vai pagar R$0. Que bacana. E ainda tem 2 aulas gratuitas para você conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa professora, né? Me conhecer também um pouquinho mais. 2 por quê? Uma então para você tirar a curiosidade e a segunda para você apaixonar. Se apaixonar e já fechar o negócio, entendeu, gente? Mas é muito bom mesmo. Não é porque eu sou proprietária, Existem pacotes, né? Existe pacote. A partir de R$ 89,90 por mês, entendeu? Por isso que eu falo que é menos legal. De uma pizza com uma cerveja no final de semana. Então é muito barato para você. E aonde que fica aí? É academia, espaço? Como é que se trata lá? Nós estamos na Avenida Marabá,
Fica ali pertinho dos condomínios Terra Nova e Moradas. É ali, né? No centro comercial do Terra Nova ali. Isso. Né? Ali no Alto Limoeiro, acima do Limoeiro, ali no Terra Nova, no Moradas. Você que mora ali naquela região ali, fica muito fácil de você praticar. Mas você indica todos os dias praticar o cross trainer ou 2 vezes na semana? Pelo menos 3 vezes na semana, né? Você não come todo dia, você não dorme todo dia, então seria bom você praticar uma atividade todo dia, mas pelo menos 3 vezes na semana você está movimentando o seu corpo. Muito bem, aí depois for tomar uma cervejinha, aquela pizza, é bom que não vai ter tanta parcela de culpa assim, né? Exatamente. Pode comer tranquilo, viu? Se exercitando, você pode comer tranquilo. Muito bem. As pessoas, existem muitos mitos, né, em verdade, sobre esse tipo de atividade, de exercício, o cross. Existem muitas lesões? Então, o pessoal muitas vezes tem muito medo de ir por conta disso, né? Desse mito, que eu vou machucar no cross e tal. O nosso é o cross training. Então, como eu já falei, ele é totalmente adaptável e inclusivo. Tá? Então a gente toma maior cuidado, você, né, faz os exercícios ali sobre o olhar da nossa coach, né, da nossa professora. Então o risco. Como que é o nome da professora? Fernanda, essa que estava aí nos vídeos. Aí a Fernanda, muito bem. Então está sempre ali auxiliado por profissional. Sim, sempre. A gente não tem nenhuma aula que não tenha aquele professor que seja capacitado para estar ali. Então todas as aulas têm um acompanhamento. Sabrina, eu te conheço, eu tenho liberdade também, né? Você que faz parte da comunicação, te perguntar, eu acredito que é por isso que eu estou aqui no programa. O pessoal colocou eu aqui no comando, porque a gente faz as perguntas populares mesmo, né? Para quem quer perder uns quilinhos, conta aqui. Demora muito tempo? Quanto que pode perder de peso por mês praticando o cross trainer lá com vocês? Olha, uma das mágicas do cross training, do treino funcional, é essa. A gente já teve lá no passado, por exemplo, uma aluna que participou de um desafio de 20 dias, treinando, né, os 20 dias direto. Já ouvi falar desses desafios. Já perdeu 5 quilos em 20 dias, de forma saudável, treino e alimentação. Então, assim... Vocês dão uma diquinha de alimentação lá também? Damos tudo. Temos suplemento, dica de alimentação, o treino, né, 3 vezes ou todo dia. Então, assim, é de 2 a 5 quilos em um mês. Bacana, então. Convido o pessoal lá, deixa aí o arroba, o telefone, o contato, o seu, do espaço. Fique à vontade, Sabrina. Pessoal de Patos de Minas, principalmente do alto da cidade, estão todos convidados a ir conhecer a Cross Experience Marabá. A gente está ali do ladinho do Terra Nova, né, do condomínio Terra Nova. Vocês vão se apaixonar, tá? Assim como eu sou muito apaixonada, já tem 3 anos. Então, assim, estão mais que convidados. Aproveitem a promoção da taxa de matrícula isenta para vocês. Então, a gente está na Avenida Marabá, número 4101, loja 3. E o telefone WhatsApp é o 3821-0978. Pode me chamar lá que eu te atendo rapidinho. Muito bem. O arroba? Cross Experience Marabá. Marabá. Sabrina, obrigado por ter participado aqui com a gente. E depois você volta com dicas, mais vídeos e técnicas para incentivar o pessoal à prática de se movimentar sempre. Com certeza, David. Eu que agradeço. Eu agradeço, Matheus, pelo convite. Agradeço você pela recepção. A todo o pessoal aqui. Muito obrigada de verdade. E você tá no rádio? Tá no ar? Não tô. Não tá? Não tô, só de vez em quando. Tô matando a saudade aqui, né, com a gente. Assim, o meu papel tá daí, né? Eu tô aqui nervosa, mas deu tudo certo. Muito bem, segura aí mais um pouquinho. Vamos agradecer o pessoal de casa pelo carinho, pela participação, pela enorme audiência. Saúde em primeiro lugar. Te cuida e até o próximo programa.